Diagnóstico. Então agora vamos ao que é mais interessante, certo? Como fazer o diagnóstico do segundo período, como identificar isso? É radiograficamente, é clinicamente? A gente já sacou aí, já deu para entender que a bossa vestibular do canino é uma característica importante, clínica importante. Joia. Que eu vou ter que buscar alguns dados na minha anamnese. A gente já conversou sobre isso. As anomalias dentárias associadas e avaliar o risco desse paciente, a característica dele, né? Se ele tem ou não tem algum caso na família. Outra perguntinha que deve estar lá na nossa anamnese. Se apresentou algum dente, no próximo módulo a gente vai conversar, no módulo 3, a gente vai conversar, não é no próximo, é no módulo 3, a gente vai conversar sobre consulta inicial. E aí a gente vai colocar lá na nossa anamnese as nossas perguntinhas. Quais são as perguntinhas que a gente deve fazer e por que fazê-las, né? E essa é uma delas, né? Tem algum caso de um dente que não veio, um dente que teve que puxar na família, que teve que tracionar? Normalmente a gente tenta falar de uma forma mais simples para o paciente entender, mas essa já é uma informação que a gente já vai obter antes mesmo de sentar o paciente na cadeira. Joia? Apresentou alguma dificuldade de algum dente que não caiu, que teve que ser extraído, que ficou duro, anquilose? Buscando em relação à anquilose, ele já apresentou, teve algum dente que teve dificuldade de vir, primeiro molar permanente, veio tudo bem, ou perdeu algum dentinho por causa disso, teve uma perda precoce segundo molar descido? Tudo isso são dados que a gente vai lá coletando na nossa anamnese, joia? Depois a gente vai fazer o nosso diagnóstico clínico. E o diagnóstico clínico passa pela palpação da bossa vestibular do canino. Então isso é fato, que a gente tem que levar para o nosso dia a dia. O paciente sentou na cadeira, ele está no segundo período transitório, então por volta dos 9, 10 anos de idade, né? As meninas principalmente estão entrando cada vez mais cedo no segundo período. Eu já vou tentar palpar a bossa vestibular do canino. E não é aqui embaixo, é lá em cima. Joia? Já posso tentar palpar a bossa lá em cima. Vocês vão começar a identificar essa bossa. Se identificou a bossa por vestibular, opa! Ótimo, sinal verde na nossa ficha. Agora, se não identificou a bossa por vestibular, opa, tenho que prestar atenção. Essa bossa do canino deveria estar posicionada ali para o vestibular. Joia? Então, a característica clínica é palpação da bossa vestibular do canino. Então, no segundo período transitório, eu sempre vou fazer a palpação da bossa vestibular dos caninos, joia? O que é comum também, o que a gente pode observar em relação às nossas características clínicas? Os incisivos laterais podem estar mal posicionados, tá? Além de dentes estreitos, isso também é diagnóstico clínico, também posso observar, aumenta o meu risco, né? Ou se o canino já está com atraso eruptivo do canino. Já veio o primeiro pré, já veio o segundo, tá esperando o canino, esperando, a gente fica esperando mais 6, não. Vamos radiografar. Percebeu que teve algum atraso? Faz a radiografia e depois a gente vai conversar sobre o diagnóstico radiográfico. Joia? Mas nosso diagnóstico clínico vai ser observar se teve alguma outra anomalia dentária, se a característica clínica nos sinaliza isso, se a gente não tivesse dado a anamnese, se os dentes são estreitos ou não. A gente vai avaliar isso no nosso exame clínico. Se os laterais estão mal posicionados, normalmente estão. E se a gente sente ou não a palpação da bossa vestibular do canino. Sugiro que vocês peguem isso como hábito. Sempre que o paciente sentar na cadeira, segundo período transitório, façam a palpação dos caninos. Bom, e a gente observa até mesmo a literatura já nos traz isso, que a palpação na bossa vestibular dos caninos, a palpação na região dos caninos, da bossa do canino, é importante entre os 10 e 12 anos de idade, né? A ausência da palpação da bossa vestibular dos caninos entre 10 e 12 anos de idade já indica o seu deslocamento por palatino. Joia? E aí me faz solicitar um exame radiográfico. Além disso, a gente tem que observar o padrão de anomalias dentárias associadas, né? Como eu falei para vocês, são dados que a gente vai buscar na anamnese ou que algumas vezes a gente pode trazer no nosso exame clínico. E quais são essas anomalias dentárias que podem estar associadas? Bom, caninos deslocados por palatinos, de acordo com o trabalho do Bassetti em 98, eles estão associados com agenesia de segundo premolar, incisivos laterais conoides, dentes estreitos, hipoplasias de esmalte e infraoclusão de molares descidos. Nem todos os trabalhos na literatura mostram uma associação direta com a erupção ectópica do primeiro molar permanente, que foi o tema lá atrás da nossa outra aula. Joia? Mas de qualquer forma, como todas essas anomalias
a literatura sugere o mesmo background, ou são muito semelhantes, alguns autores sugerem associação, outros não. Eu costumo colocar tudo isso no mesmo pacote. Joia, inclusive a erupção ectópica do primeiro molar permanente. Para mim, já é um fator de risco, já considero que há uma maior probabilidade de, eu já monitoro aquele paciente com um pouquinho mais de cautela. Não deixo, a hora que eu vou avaliar ele no intertransitório, não deixo ele deixar de vir na consulta 6 meses depois, ou acompanhando a rota eruptiva desse canino. O que não tem associação? Dentes supranumerários. Joia? Dentes supranumerários tem outra origem genética, eles não fazem parte da mesma mutação, não tem o mesmo background, certo? A gente tem anomalias hiperplásicas e anomalias hipoplásicas, a origem genética é diferente. A genesia, incisivos laterais, infroclusão de molares descidos, hipoplasias, tem o mesmo background. Dentes supranumerários não. Então, quando a gente tem dentes supranumerários e tem agenesia, tem casos assim, né? Nós tivemos 2 alterações genéticas com origens diferentes, certo? Bom, depois de fazer o nosso diagnóstico clínico, a gente já entendeu, vi a bossa vestibular, beleza. Não identifiquei a bossa vestibular, isso me faz pedir um exame radiográfico e a gente vai partir para o exame radiográfico para ter o nosso diagnóstico definitivo. Então a nossa próxima aula vai ser sobre diagnóstico radiográfico. Te vejo lá, até mais!